Olá, muito bom dia a todos. Novamente aqui com vídeos em relação a operações, a como se pode olhar aí ações em certos momentos do mercado. Então eu venho falando que eu falo muito com os meus alunos, né? Eu e meus alunos conversamos muito, não só nas mentorias, aí eu já faço até um convite para vocês, que nós teremos aí uma mentoria dia 28 de março, ok? A turma ainda tem vagas para essa mentoria, aonde eu explico o método Oliver com detalhes adaptado por mim para o mercado brasileiro. Então, a base da minha mentoria é o método Oliver e eu tenho as minhas adaptações aí para o mercado brasileiro. Nós falamos aí de mini índice, de mini dólar e de ações, né? Então eu sempre falo com os meus alunos, quando nós temos nossas conversas, tanto as conversas em grupo quanto as conversas particulares, que também é muito interessante a questão aí das ações. É importante também, além do pessoal que fica muito focado aí no mini índice, no mini dólar, existem muitas situações que as ações são muito interessantes para day trade. E esse é um momento de maior volatilidade. Às vezes o mini índice fica muito volátil, de uma forma que os stops ficam caros demais. E nas ações aparecem setups muito interessantes aí pelo método Oliver, tá? Agora, aqui nós temos aí todas as ações que compõem aí o índice, né? Que são mais de 70 ações. O que acontece? Ao invés de você ficar olhando todas as ações, na mentoria eu explico como aí você ficar mais focado em ações realmente que valem a pena. Eu explico isso em detalhes. Aqui eu vou dar uma passada por cima para vocês entenderem. Então, por exemplo, estou pegando o setor bancário, certo? E estou aí com Itaú. Estou aí com Itaú. Naturalmente, eu já posso afirmar para vocês, isso aí é deixar um detalhe aí para vocês, que as minhas experiências aí, os meus backtests, todos os trades que eu faço aí, pelo método Oliver e YouTube 4, não são tão interessantes assim, que não quer dizer que eles são bons, mas a ação YouTube 4, ela não é tão interessante, por exemplo, do que um Bradesco. Então eu concentro já mais minha atenção no setor bancário, por exemplo, em Bradesco. Bradesco tem para mim, pelo método Oliver, no intraday, dias mais interessantes. Acontecem setups mais interessantes pelo método Oliver em Bradesco no intraday do que Itaú, por exemplo, né? Então, por exemplo, Bradesco aqui, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui uma de BI, tá? Nós tivemos aqui um VSS, ok? E outros setups aí que mais até complexos do que esses aí, mas esses aí estão bem na cara, tá? E outros dias aí aparecem vários setups aí interessantes. Aqui nós temos aqui um poder das duplas, que eu chamo aqui um poder das duplas, tá? Isso é um poder das duplas em BBDC4, tá? E muitos outros, mas de novo um VSS, excelente localização, tá? Esse aqui é um VSS de qualidade alta, tá? É o que eu falo também, as localizações, né? Então, novamente, nós temos aí a questão do evento mais localização, tá? Evento mais localização. Para vocês entrarem no mercado, vocês devem sempre pensar em um evento, que é o setup, mais a localização. O conjunto disso gera um bom trade, né? Então, um ótimo trade tem a ver com isso, tá? Sempre pensar nisso. Setup mais localização. Um setup sem localização não é um ótimo trade. Evento mais localização, setup mais localização, tá? Então isso é muito importante aí para vocês entenderem. Então eu já falo aí que Bradesco é melhor pelo método Oliver do que YouTube 4. Os meus backtests, toda a minha experiência aí já diz que BBDC4 é melhor do que Itaú. Então eu concentro minha atenção mais em BBDC4. Isso e outros, né? Que eu falo bem nas mentorias, tá? Então vamos colocar aqui pelo setor bancário, né?
Então vamos em relação ao diário aí no setor bancário. Então, por exemplo, eu dou uma olhada aqui, ó, Bradesco. Como está o diário de Bradesco? Né? Ele fez um fundo aqui, repicou. Bom, vamos ver Itube 4. Eu estou colocando aqui o setor bancário, né? Vamos ver, vamos guardar então como é que está Bradesco. E agora vamos dar uma olhada em relação a Itube 4. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê Itube 4? Está aqui. Ó, o gráfico no diário de Bradesco para Itube 4 é idêntico, né? Então, em relação ao diário de Itube e de Bradesco, é a mesma coisa. Tá? Então, se eu não tivesse o detalhe dos meus backtests que Bradesco e Itube 4, o Bradesco é melhor que Itube 4 no intraday para o método que eu opero, eu olharia em relação ao diário, porque eu olho o diário, né, antes de eu entrar nas operações, onde eu focar nas ações, eu também olho o diário. No caso, o diário de Bradesco e Itube estão iguais, então eu teria que olhar Itube 4 também hoje, né, para intraday, porque o diário está igual, né? Mas eu já falo para vocês que Bradesco, eu tenho predileção por Bradesco, então eu já corto Itube 4 de olhar, tá? Eu prefiro olhar Bradesco. Agora vamos dar uma olhada em relação a outros bancos. Vamos olhar em questão aqui de Banco do Brasil, por exemplo. No Banco do Brasil. O diário de Banco do Brasil em relação a Bradesco e Itube é diferente o diário, né? Então eu vou dar uma olhada, por exemplo. Bom, vocês percebem que o diário já é diferente, tá? O diário já é diferente. Agora, outros detalhes, né? Outros detalhes. Qual que é a distância aqui da média móvel de 200? 19%. Vamos olhar aqui Bradesco, por exemplo. Bradesco. 21%. Né? Percebe-se pelo diário que Banco do Brasil, até mesmo pelo candle verde que ele fez aqui em detrimento de Bradesco, né? Diário. Então observe aqui, ó. Vamos observar. Como falei para vocês, observem esse candle aqui, tá? E observem esse candle aqui, tá? O Banco do Brasil e o Bradesco. Tá? Apesar de todos os dois candles são parecidos, né? Que tem pavio aqui e tal, o Banco do Brasil fechou verde e o Bradesco ainda fechou vermelho. O Banco do Brasil tem uma distância do topo aqui, ó, de 20%, tá? 19%, quase 20%. O do Bradesco tem mais, tem 21,5%. Não é uma diferença tão grande assim. Agora o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, ó, isso é muito importante, aí o pessoal não entende isso, tem uma dificuldade, e isso aí não é passado. Estou deixando para vocês aqui no YouTube, inédito. Faz parte do treinamento aí das mentorias. O fato de Banco do Brasil estar mais próximo da M200 do que Bradesco, tá? No diário mostra para mim que Banco do Brasil está mais forte nesse momento. A diferença não é muito grande, tá? Mas eu só quero que vocês tenham isso em mente para vocês entenderem outros ativos. Significa que Banco do Brasil está mais forte do que Bradesco, por ele estar mais próximo. Tá? O pessoal pensa ao contrário, né? Os operadores pensam ao contrário. Eles pensam que, como está mais afastado, tá? Ele tende a voltar mais rápido, mas não é isso. Se ele está mais perto, mostra que ele tem força. O que quer dizer? Quer dizer que setups aqui no intraday, não é, obviamente isso não é 100%, né, pessoal? Não é 100%. Setups no intraday
de compra tem mais chance. Então, setups no intraday de compra tem mais chance em Banco do Brasil. Setups no intraday de venda tem mais chance em Bradesco. Então, o que acontece? Não, olha o detalhe. Não quer dizer que eu não tenha setups bons em Banco do Brasil na venda. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Tá? Quer dizer que se eu tenho setup Oliver Velez na compra em Banco do Brasil, essa ação está mais forte do que Bradesco. Se essa ação está mais forte do que Bradesco, ela tem mais chance de um setup na compra I do que um setup na compra aqui. Então, se eu estou interessado em um setup na ponta compradora, pelo método Oliver, eu estou mais interessado em Banco do Brasil do que em Bradesco. Se eu tiver um setup na ponta vendedora, pelo método que eu opero, eu tenho mais interesse em Bradesco do que em Banco do Brasil. Obviamente, pessoal, a diferença aqui é pequena, tá? A diferença aqui é pequena. Eu só estou mostrando em relação a uma ideia conceitual importantíssima que o pessoal não conhece. Então, vamos colocar aqui o inverso, né? Uma coisa completamente diferente. Então, vou buscar aqui, por exemplo... Tá tudo muito em baixa hoje, né? Bom, procurar aqui, ó, Lame 4. Ó, aqui fica top. Ó, Lame 4. Olha a localização, aqui é bem claro para mim, inclusive. Olha a localização do diário de Lame 4 em relação a Bradesco, por exemplo. Tá? A Lame 4 é uma ação que estava em alta, ela bateu aqui na média móvel 200 e está repicando. Banco do Brasil completamente oposto, está abaixo da média móvel 200 no diário. Tá? Abaixo da média móvel 200 no diário. Ou seja, aqui, um setup de intraday na ponta compradora, eu tenho muito mais percentual interessante do que um setup na ponta compradora aqui de Bradesco. Tá? Do mesmo jeito, se eu tenho um setup de intraday na ponta vendedora em Lame 4, eu vou ter muito mais dificuldade nesse setup do que um setup na ponta vendedora em Bradesco. Tá? Isso eu nunca vi ninguém falar. Isso é um detalhe que eu exploro aí muito aí nas mentorias, tá? É um detalhe muito importante, muito interessante, tá? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo colocar nesse vídeo aí mais as operações. Vamos ver se não fica muito grande o vídeo. Vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece é que nós tivemos aí já várias oportunidades e que esse vídeo aí pode ajudá-los, tá? Então eu estou abrindo esse vídeo aí com conteúdo muito rico para vocês. Essas ideias aí me fizeram pegar um trade maravilhoso aqui em VEVAR 3, tá? VEVAR 3, por estar mais forte no diário, eu entrei aqui num setup que nós chamamos de a poderosa Lock 4, tá? Os meus alunos mais avançados aí sabem, isso está presente nos treinamentos mais avançados. É uma Lock 4. Essa Lock 4 me permitiu aqui, nem deu tempo, que eu estava pensando no scalping. O meu scalping aqui saiu em 1,8%, só para vocês terem uma ideia. Final aqui em 3,5%. Tá? Eu queria uma final até mais alta e outra final, na verdade eu fiz duas parciais aqui, queria uma final mais alta. Mas demorou demais, eu encerrei aqui com 3,5%. 3,5% de alta. Baseado aí nos conceitos que eu coloquei para vocês. Então eu estava de olho, por exemplo, aí na VEVAR 3, porque é uma ação, afinal nós temos a ação
acima da média móvel do 200 no diário, por ela estar acima da média móvel do 200 no diário, o intraday dela tende a ser mais forte do que intraday de ações que estão na média, abaixo da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 200 no diário. Então vamos colocar aqui, por exemplo, BBDC4, tá? Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Olha como é que o BBDC4, que está abaixo da média móvel 200 no diário, ela é fraca. Observem a diferença. Como ela está abaixo da média móvel 200 no diário, ela é fraca, né? Claro que vão existir momentos que ela vai dar um repique mais forte aqui, tudo bem. Mas ela está fraca no momento, né? Por quê? Porque ela está abaixo da média móvel 200 no diário. Então nós temos que olhar em relação à média móvel 200 no diário, em relação às ações, essa ação da BBDC4 está mais propícia para vendas, né? No próprio intraday dela mais propício para vendas do que VEVAR3. Já VEVAR3 é mais interessante aí. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, os conceitos que eu falei aí no início do vídeo servem e muito para vocês aí, ajudarem vocês aí nesses quesitos aí. Então, bons estudos para vocês. Mais vídeos virão. Um abraço a todos.